Bom dia a todos. Eu sou Ariel Muner, CEO do Instituto de Assistência Social Droma Romani, uma instituição que preza pela inclusão dos integrantes de povos e comunidades tradicionais. Hoje estamos tendo a honra de receber a doutora Patrícia Crisóstomo, destacada defensora dos direitos fundamentais, como os direitos da liberdade religiosa, os direitos da igualdade racial, como, inclusive, funcionária pública de carreira, como delegada da Polícia Civil, que tem como atribuição principal fazer cumprir as leis. Então, a militância dela recai sobre a função neste mundo exata para que ela possa contribuir de maneira mais grandiosa ainda, quando existem as violações de direitos nestas áreas dos direitos humanos, né, que são mais amplas ainda. Então, estamos diante de uma mulher que milita pela aplicação da justiça social no coração e também na obrigação funcional que exerce. Muito prazer em recebê-la, doutora Patrícia Crisóstomo. Temos um colaborador no Instituto que tem o mesmo sobrenome seu, Crisóstomo, Leandro Crisóstomo. Pois nós vamos apresentar numa outra oportunidade. Muito prazer em recebê-la. Espero que as palavras luminosas que já ouvi de seu coração, de sua alma, venham também lançar pontos de luz nestes processos tão delicados da efetivação de direitos sociais. Muito bom dia, doutora Patrícia. Muito bom dia. Eu queria aqui, de antemão, agradecer o convite que me foi feito pela Droma Romani e também parabenizar o trabalho humanitário que vocês fazem e também o trabalho de levar conhecimento, abrir portas, levar esclarecimentos e caminhos para que as pessoas mais vulneráveis tenham exatamente, né, a oportunidade de inclusão, a oportunidade de serem contempladas e abraçadas e fazerem parte também da construção de um mundo melhor. Então, eu só posso agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui compartilhando, trocando, né, informações e aprendendo também com vocês. E parabéns pelo trabalho realizado, viu? Nós agradecemos muito pela bondade, que a doutora Patrícia já é considerada por nós uma amiga, então os amigos são sempre generosos demais, né? Precisaríamos fazer muito mais, permita a Deus que um dia a gente possa fazer muito mais do que fazemos hoje, embora o que fazemos hoje seja de coração sincero mesmo e dentro das condições permitidas pelo nosso Criador. Doutora Patrícia, eu vou iniciar aqui com as perguntas, que são muito pertinentes à sua área e de muita necessidade de conscientização e conhecimento da parte das pessoas mais vulneráveis que sofrem esses tipos de violação. Então, doutora Patrícia, no Brasil existem várias leis que protegem a liberdade religiosa. Dentre elas, podemos citar a Constituição Federal, que no seu artigo 5º, trata especialmente da liberdade religiosa e de crença. Neste artigo é afirmado que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Também existe a lei de injúria racial, onde foi equiparado o crime de injúria racial ao crime de racismo, protegendo ou aumentando desta forma a proteção sobre a liberdade religiosa, inclusive estabelecendo uma pena de 2 a 5 anos para quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas. E as leis também, 11.635, a Lei 14.519 e a Lei 14.532, que também são voltadas para o combate à intolerância religiosa, tendo, assim, um aspecto de rigidez muito interessante na Lei
14.532, que equipara a injúria racial ao racismo, alcançando, assim, a punição, estabelecendo também punição contra ataques à liberdade religiosa. Essas leis, doutora Patrícia, juntamente com outras disposições legais e regulamentações de diversos códigos, né, nacionais e internacionais, ajudam a proteger a liberdade religiosa. No entanto, a maior parte das pessoas ainda desconhecem esses mecanismos de proteção social. O que a senhora acha que deveria ser feito para promover essa conscientização de direitos fundamentais? Por favor, doutora Patrícia. Pronto, com certeza. E você mencionou bem, praticamente, um grande manancial da nossa chamada legislação racial. E a gente fala muito, né, na militância do chamado letramento racial. E eu sou até, né, eu tenho até que pontuar aqui, eu colei grau em Direito, eu fui bacharel em Direito em 1993. E, apesar da Constituição de 1988, eu ingressei na faculdade e, em 1989, a Constituição já tinha sido promulgada, lá nós tínhamos o crime de racismo. E nós tínhamos um parlamentar, que era o Carlos Alberto de Oliveira, famoso CAO, que também promulgou a Lei CAO, e foi uma das primeiras leis que tratava dessa questão do racismo. Então, você veja que muitos dos juristas formados nas faculdades brasileiras, elas não tinham acesso à chamada legislação racial, porque era uma matéria que até então não existia. Então, nós tivemos gerações de juristas, delegados, juízes, promotores, que não tinham esse instrumento legal para saber julgar muito bem os casos que chegavam aos tribunais. Então, com o desenvolvimento, com o passar do tempo, a Constituição trouxe luzes, a evolução e também com a dinâmica das relações sociais, vem também os conflitos. E nessa dinâmica, a gente também se viu obrigado, né, não só pelo contexto político, a discutir amplamente a questão da discriminação. Porque nós vivemos num país que se fala de uma suposta democracia racial, mas que isso não existe. Não existe porque foram mais de 300 anos de escravidão. Não existe porque nós viemos de uma tradição, né, até política e jurídica, que negava ao povo negro a sua existência e a sua individualidade e a sua cidadania. Os negros não eram vistos como cidadãos, eram vistos como peças no Código do Império. Então, a peça era uma força de trabalho, era equiparada a um animal, a uma caneta, a um objeto que, quando danificado, ele perdia o seu valor patrimonial. Então, era assim que era tratado o negro no Código do Império. E essas relações colonialistas, elas vieram impregnando, né, toda a formação da base do povo brasileiro. Então, nós aí migramos para a República onde a gente teve um movimento abolicionista com Joaquim Nabuco, né, com Rebouças, com, né, o próprio Luiz Gama, todo mundo participou ativamente. Mas a gente teve um momento na República em que se pensou em abolir a escravatura, mas teve também outro movimento que se pensou em proclamar a República, mas manter a escravidão. Então, nós temos várias contradições históricas que não podem deixar de serem mencionadas. A evolução dessas relações raciais ao longo do Brasil ajudou a construir a sociedade brasileira como aí está. E quando a gente fala de discriminação, a gente tem um problema maior do que a própria discriminação. Esse problema se chama desigualdade. Seria uma palavra mais ampla, numa acepção maior, para tratar do que realmente ocorre no Brasil. São as desigualdades abissais. As desigualdades que colocam as pessoas em posições que muitas vezes elas mesmas duvidam que sejam capazes de evoluir socialmente, economicamente, culturalmente. A gente também vai para o recorte da educação. A educação, naquela época, não foi pensada para o negro. A educação era um artigo de luxo acessado pelos filhos abastados da nobreza, né? A educação era manipulada pela Igreja Católica. A Igreja Católica manipulava os grandes colégios jesuítas que chegaram no Brasil. E essa educação não era para mulheres, não era para negros, para índios, muito menos para mestiços. Nesse recorte, você passa da educação básica, né, fundamental, para as academias. Quem é que frequentava as faculdades? Quem tinha acesso às maiores faculdades, que eram direito, medicina e engenharia?
Eram os filhos dos senhores, dos coronéis, dos grandes senhores abastados da política café com leite e também, né, os filhos daqueles produtores de cana-de-açúcar aqui no Nordeste, que a cana-de-açúcar foi durante anos, né, a mola mestra da economia brasileira, até se passar para o eixo do café, a cafeicultura e o leite em Minas Gerais. Então, a tomada de decisão sempre foi muito concentrada no Brasil colônia nesse eixo, e ainda continua. Então, nós estamos fazendo um recorte histórico de um Brasil que não foi pensado para negros, não foi pensado para mestiços, nem para as mulheres. E hoje, na atualidade, estatisticamente, incorremos, né, através das pesquisas, das estatísticas, também nessa vulnerabilidade. A gente tem um povo negro economicamente vulnerável, não tendo acesso, né, uma faixa superior, na sua grande maioria, a um salário mínimo. Nós temos as mulheres também desprivilegiadas nesse contexto. Nós temos hoje o segmento LGBTQIAPN+, que também é invisibilizado em uma grande faixa de pessoas que não têm acesso à saúde, a direitos sociais e até a direitos civis que são preteridos com a sua questão de gênero e identidade de gênero. Nós temos também, nesse diapasão, o povo negro, que, infelizmente, ainda é atingido de uma forma extremamente cruel e desumana por essas estatísticas negativas de desigualdade econômica, social, política, e que, até dentro da própria educação, quando você vai aferir o IDEB, você vê dentro do ensino médio fundamental, até você chegar à faculdade, qual o percentual de negros que acessam uma educação de qualidade. E a educação de qualidade ainda continua sendo artigo de luxo no Brasil. Artigo de luxo porque quando nós nos referimos às cotas raciais, nós estamos tratando de um conceito que é chamado discriminação positiva. Por que uma ação afirmativa, uma política pública tem que ser uma discriminação positiva? Porque ainda tem que se legislar no Brasil, criando discriminações para promover a equidade de gênero, equidade racial, equidade social. Existe alguma coisa errada aí. Existe uma equação que não está fechando. Num país em que nós temos o Estatuto da Igualdade Racial de 2010, que celebra em 2024 14 anos, e vários estatutos estaduais que também, né, nesse diapasão, contemplam, né, essa questão da promoção da política de promoção da igualdade racial, por que essa conta não fecha estatisticamente? Então, são muitas leis que são efetivadas, são muitas leis que são criadas, mas elas estão sendo cumpridas? Elas são realmente a solução para tudo que a gente vive no cotidiano de desigualdade? Aí eu vou para a questão da dosimetria da lei, a sanção. Só agora em 2023, através da Lei 14.532, a gente teve a injúria racial equiparada ao racismo. Por que isso? Porque a maioria dos crimes eram qualificados como injúria racial. E o racismo, que ele se refere numa situação ampla, numa acepção ampla, à questão de raça, de grupo, né, de coletivo, era muito mais difícil de tipificar. Muito mais difícil. Então, tudo era visto como racismo ou nada. Mas a ofensa moral, a ofensa à sua condição de gênero, que atente, que lhe cause constrangimento, que lhe diminua, isso era visto do ponto de vista legal com uma pena inferior de 1 a 3 anos. E isso colocava esse crime como crime afiançável. Isso minimizava, né, subjetivamente o dano que a vítima sofria. Porque o dano de quem sofre injúria, que é um crime contra a honra, é um dano imensurável. Não é à toa que, muitas vezes, independente do processo penal, né, do inquérito que é remetido ao Ministério Público, que é feita a denúncia, é transformada em processo da tramitação legal, até o julgamento, entre aspas, né, porque nunca se deixa de contemplar a possibilidade da transação penal, que é uma situação, né, legal prevista, e incorria nisso na justiça. A gente via que o dano subjetivo psicológico à vítima era algo que dinheiro nenhum, nada poderia pagar. Entendeu? Então, muitas vezes, os autores desses crimes, que eram crimes tidos até como de pequeno potencial lesivo pela pena, eles se viam livres para responder livres, não sofriam efetivamente uma pena que realmente os colocasse no lugar devido,
né? Haviam as transações penais, prestação de serviço comunitário, fornecimento de cesta básica. Será que isso realmente é justo para uma pessoa que sofre injúria, um crime de racismo? Será que o legislador conseguiu se colocar no exato lugar da vítima para que na justiça isso terminasse dessa forma? Então, houve esse pequeno avanço de 2 a 5 anos, também tendo em vista essas considerações. Porque, não raro, as vítimas de injúria racial ou racismo também entravam na justiça pedindo indenização por dano moral. Então, paralelo a um processo penal, você poderia também ingressar com ação civil. E cobrando essa reparação pecuniária, porque você, às vezes, gastava com psicólogo, atendimento, a pessoa fica abalada emocionalmente, precisa de assistência. Então, a lei contempla isso. E quantos casos nós tivemos até 2023 de pessoas efetivamente condenadas por crime de racismo? Foram raríssimos casos ainda. 2, salvo engano, agora um mês retrasado, nós tivemos um caso aí no Rio de Janeiro. Então, a legislação racial que você mencionou é uma legislação nova, uma legislação que também não alcançou inúmeros juristas que foram formados pelas faculdades brasileiras em direito e seguiram carreira jurídica. Então, lidar com essa legislação no dia a dia, para muitos, é difícil. É necessária especialização, dedicação, né, para que a gente possa lidar de uma forma instrumental e efetiva com isso. E essa falta da formação acadêmica, né, até anos atrás, também dificultou, influenciou para que muitos julgamentos, muitas interpretações não fossem feitas da forma correta. Esse distanciamento, né, da lei e do objeto da lei contribuiu também para que muitos juristas não conseguissem efetivamente praticar essa justiça social e jurídica, além de jurídica, entendeu? Aplicando a lei como ela deveria. Inclusive, né, nós temos que observar que até dentro do sistema de segurança pública, os crimes de racismo, muitas vezes, no sistema de registro de dados e ocorrências, não constava. Entendeu? Essas reparações tiveram que ser feitas ao longo do tempo, esses ajustes, para que o profissional de direito, o delegado, o juiz, o promotor, tivessem como instrumentalizar, como, né, contemplar, apreciar e justamente, né, poder julgar e atuar em cima daquele crime de uma forma mais efetiva. Quando você chega para fazer um boletim de ocorrência e você não acha, né, dentro daquele rol de crimes, aquele crime típico, isso dificulta, porque vai fazer com que a pessoa que está lhe atendendo, o agente de segurança pública, desqualifique o crime. Ele vai tentar jogar para uma ameaça, para uma injúria normal, e isso vai fazer com que se perca o nexo causal, né, entre o fato criminoso, a sanção que deveria ser aplicada, e a coisa desqualificada. A vítima, na verdade, é vítima 2 vezes. Então, o Estado não poderia ser omisso. Nesse advento, né, nós tivemos também aqui na Bahia, eu vou citar o recorte, a criação do Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa. Salvo engano, foi o primeiro estatuto de combate à intolerância religiosa do Brasil. É a Lei 13.182 de 2014. Essa lei na Bahia vai comemorar no que vem 10 anos. Dentro dessa lei, a gente também vê a questão das políticas públicas, ações afirmativas, a definição, saúde da população negra, é muito importante, a questão da educação, com a Lei 10.639, a questão da educação quilombola, né, que nós temos aí, que também é um advento novo dentro da estrutura da educação, né, a portaria que institui a educação quilombola. Então, se discute várias coisas, e também o combate à intolerância, porque foi na Bahia que nós tivemos um dos casos emblemáticos, que foi a morte da Ialorixá Mangilda, do Abassá de Ogum, que sofreu, né, praticamente uma injúria, uma calúnia, através de um jornal, um periódico da Igreja Universal. Teve seu terreiro invadido e foi colocada como uma pessoa que estava praticando charlatanismo. Foi colocada nesse jornal a foto dela e uma matéria difamando, uma matéria denegrindo a imagem dessa Ialorixá, que se sentiu tão constrangida e envergonhada que infartou e foi a óbito. Então, a intolerância na Bahia matou, tirou vida. E nisso foi criado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. 21 de janeiro, o Dia de Combate Nacional de Combate à Intolerância, em cima de um caso
em que um Ialorixá que sofreu intolerância religiosa morreu, e não foi o único caso. Então, a Bahia teve que criar, além do Estatuto da Igualdade, também um estatuto que combatesse a intolerância religiosa. Esse estatuto serviu de exemplo, modelo e rascunho para outras leis, outros estatutos que foram promulgados em outros estados, porque eles também viram a necessidade de ter o avanço que a Bahia teve, como o Rio de Janeiro, onde várias pessoas do segmento religioso de matriz africana também sofreram nos morros, foram expulsas e impedidas de terem o seu direito constitucional à liberdade de culto, crença e religião, pelo próprio tráfico, os traficantes de Jesus. O exército que foi levantado dentro dos presídios através da conversão, da fé, se usou a Bíblia, se usou a fé para fazer perseguição religiosa no Brasil. E, pasme, isso é um advento que não é de hoje, é desde a década de 90. Existem relatórios e documentos provando que a formação dessas milícias religiosas no Rio de Janeiro não datam agora de 2000, datam de 1990 e 80, e olha lá. Então, é um movimento perigoso. A gente sabe que a legislação racial precisa ser cumprida. Eu não acredito que seja ainda o suficiente para coibir os inúmeros crimes que atentam não só contra a liberdade religiosa, mas contra a própria condição humana. A liberdade, o direito, né, a liberdade individual e humana, o seu direito humano de ser, existir e resistir como você é. O reconhecimento e o respeito à diversidade. Então, são legislações ainda brandas, ao meu ver. Nós temos aí um projeto de lei, eu tomei conhecimento há uns anos atrás, que o deputado Orlando Silva, São Paulo, em nome desses crimes que são cometidos, que atentam contra a liberdade, a integridade física e a vida da vítima, que são crimes mais graves, que quando se chega a praticar um crime desse e compromete, né, a vida da pessoa por qualquer motivo, esse crime não pode ser visto como um crime comum. Então, esse projeto de lei incluía esses crimes de violação de direitos, crime de ódio religioso, em que culminava numa violação à integridade física ou à vida da pessoa como crime hediondo. Nisso eu acredito. Eu não sei em que pé está a tramitação desse projeto, mas esse projeto existe. E eu acredito que seja necessário realmente endurecer a lei, seja necessário efetivar, seja necessário que os tribunais façam realmente matéria julgada, façam cumprir, que as penas mínimas e máximas sejam majoradas e que os crimes que atentem contra a integridade física, não só a liberdade religiosa, mas a vida das vítimas, sejam colocados no rol dos crimes hediondos, sim. Porque são crimes majorados, são crimes imprescritíveis e inafiançáveis. E que muitas vezes o réu ele tem que responder preso. E nós temos inúmeros casos no Brasil que não são contemplados ainda com a legislação mais efetiva, mais dura. Nós temos um Código Penal muito bom, nós temos um Código Penal que tenta se adequar a algumas realidades, mas as leis são como a sociedade, elas estão em constante modificação pela própria dinâmica social. Pelos próprios conflitos, como eu falei no início, que são trazidos pela convivência social. E é nisso que reside a necessidade de uma reflexão. A reflexão do legislador, a sociedade civil também, como termo de, né, controle social, a sociedade civil organizada também tem que exercer esse controle. E também o próprio, não digo só executivo, o próprio judiciário tem que ser realmente bem efetivo no cumprimento da lei. Mas ainda temos uma legislação que permite brechas. Nós temos o Código de Processo Penal, né, que também permite, muitas vezes, que o réu livre se solto por vários motivos. Não é só a fiança que confere ao réu o direito de se livrar solto. E é nesse sistema de direito positivo que nós encontramos, muitas vezes, as brechas que fazem com que as pessoas que são autoras desses crimes se vejam, de certa forma, impunes. E aí, nesse contexto, quem é que sofre duas vezes? A vítima, por ter sofrido a violência e por não ter o direito de ver realmente a justiça ser efetivada. Então, você faz a vítima duas vezes. E eu lhe digo, meu amigo, isso tudo tem apenas um denominador comum.
que se chama racismo estrutural. Muito bem, doutora Patrícia. Sábias considerações e profundas para a reflexão e, principalmente, né, a ação, né? Ação dos legisladores, ação daqueles que têm a obrigação de formatar as políticas públicas melhores para o desenvolvimento social do cidadão brasileiro em todos os seus níveis. Doutora Patrícia, vamos passar agora à segunda perguntinha aqui, como a senhora abrangeu aqui de forma tão magistral a questão legislativa, vamos entrar aqui nos desafios da igualdade racial. Então, olha, falando em desafios, eles são, com relação à igualdade étnica no Brasil, muitos e complexos. Envolvem questões históricas, sociais, econômicas e políticas, que afetam a vida de milhões de pessoas que sofrem com a discriminação. Alguns destes desafios são combater a desigualdade racial. Sabemos que os negros e indígenas, que representam mais da metade da população brasileira, ainda enfrentam barreiras para acessar direitos básicos, como saúde, educação, trabalho, moradia e terra, a propriedade da posse, propriedade da terra. Eles também são mais vulneráveis à pobreza, à violência, à criminalização e à insegurança alimentar. É preciso, então, promover políticas públicas e ações afirmativas que garantam a equidade racial e a inclusão social desses grupos. Agora, políticas públicas existentes, precisam ser efetivadas, além da necessidade que elas têm de complementação por outras políticas públicas que venham a complementá-las. Na sua opinião, doutora Patrícia, onde está o grande entrave para que a efetivação das existentes e a construção das políticas públicas complementares necessárias? Onde está o grande entrave para a efetivação das existentes e da construção das necessárias, complementando? Olha, eu acredito. Aí você já falou de todo o processo histórico, e a gente já falou lá atrás do processo histórico, que colocou essa população em situação de vulnerabilidade. A gente sabe que o entrave está na falta de interesse, muitas vezes, né, de quem está à frente, né, do poder público, por ter que atender a interesses outros, que não são os interesses que são inerentes a essa faixa da população. Então, a questão política, a questão de ideologias também, a questão ideológica, econômica, se mistura. Os interesses, a visão de quem vê, o interesse de quem está olhando, de quem está com o poder na mão, ele perpassa por várias questões. E o cerne da questão é a manutenção de direitos e privilégios. Nós vivemos em uma sociedade em que a cor da pele ainda determina quem é detentor de privilégios ou não. Esse resquício que vem do colonialismo ainda se reflete na sociedade atual brasileira como ela está. A gente não vive num sistema de castas como na Índia, mas a gente reproduz um pouco isso. Quando a gente vê que a população negra hoje, né, é quem tem acesso ao ensino de baixa qualidade, é quem menos está dentro das escolas com ensino de qualidade, só nas escolas públicas, privadas não, e quem menos acessa as academias ao ensino superior. E esse recorte ainda se torna pior, quando dentro do próprio processo acadêmico, você não vê os negros nos doutorados, no mestrado, muito mesmo no pós-doutorado. Então, o mito da democracia racial é uma utopia. E a gente vê a educação como solução, sim, solução entre aspas, mas a educação também pode ser um instrumento
de dominação tecnológica, de submissão, a depender de como ela é exercida. Ela é um instrumento de desigualdade, sim. A gente tem que pensar no conceito de desigualdade, não é igualdade. O que a gente vive no Brasil é desigualdade. A desigualdade que vem do racismo estrutural. O racismo estrutural, que é a forma mais violenta de racismo, é de onde vem todos os outros racismos, o ambiental, o institucional, o obstétrico, o racismo que há, tudo vem do racismo estrutural, porque a estrutura da sociedade, a forma como culturalmente essa sociedade é concebida, a forma como a educação nessa sociedade dos indivíduos, ela é distribuída, como é feita a educação na nível particular para aqueles meninos que vêm de uma classe mais abastada e que não têm, né, dificuldade em nada, não tem a visão do que é fome, do que é passar necessidade, do que é faltar um livro. Então, eles são educados para serem sempre uma classe dominante, para não verem essa situação cá embaixo, daquele menino negro, raciado, que mora na periferia, que não tem o dinheiro para ir para a escola, que não tem alimentação, porque não se alimenta, não consegue aprender a assimilar, está ali aberto para uma porta de doenças, que vive num local que não tem infraestrutura, não tem água encanada direito, entendeu? Não tem sistema de esgoto, não tem acesso. Como é que essa criança chega na escola? Uma família muitas vezes desestruturada pela questão econômica, famílias que hoje, na maioria, são formadas unicamente pela figura da mãe. São mães que são pai e mães dessas famílias novas. É a realidade da nossa dinâmica social no Brasil. Mas a maioria da população está na faixa de pobreza, não é na faixa da riqueza. Então, nesse ponto, a educação, meu amigo, é um divisor de águas. E nesse ponto eu sou obrigada a comparar o Brasil à Índia, a esse sistema de castas. Entendeu? Eu sou obrigada a fazer uma comparação, porque, infelizmente, essa classe dominante, entre aspas, é que ocupa a faixa política, né? A política, muitas vezes, em muitos territórios, é uma questão hereditária, passa de pai para filho, de avô para avó, se torna o que era na República Velha. E a gente transpõe para o mundo moderno o que a gente viveu nas relações, né, na República Velha, e trazendo, né, para o Estado Novo, que foi um Estado Novo que também veio, através da Revolução Industrial, trazer a concepção de uma educação maior, mais inclusiva. Porém, a gente sabe que a educação, entendeu? Que educa para que o indivíduo seja livre, para que o indivíduo seja proativo, para que o indivíduo, sim, ocupe um espaço de poder na sociedade. Essa educação não foi projetada para negros, mestiços e para indígenas. Porque a força de trabalho aqui é que mantém o status social cá. Então, esse povo tem que continuar sendo minoria, para continuar sendo apenas mão de obra, para manter o status quo. Então, isso se reflete nas relações atuais. Então, a gente aí passa a responder a sua pergunta: até onde vai o interesse de se promover uma educação inclusiva que diminua as desigualdades e que coloque todos os indivíduos, independente de cor, raça, religião, no mesmo patamar? Onde a gente possa ver o índio, o mestiço, o negro também no poder, tendo o mesmo benefício, o mesmo direito que qualquer outro tem. A gente também vai para a questão de racialidade. Eu sou obrigada a dizer que a população branca, ela não se vê dentro da questão do racismo, da raça. Ela não enfrenta, entendeu, as mazelas que o negro enfrenta quando ele é racializado. Questão de raça, a escravidão, as mazelas sociais que são atribuídas ao povo negro. Entendeu? O branco já não tem esse conceito de racialização. Entendeu? Não existe essa visão da população que se diz branca dessa forma, como se tem da população negra e indígena, dos povos originários. Se racializa para se dividir. A população branca, como diz o nosso querido Silvio, né? Ministro Silvio, ela só se vê dentro da situação de discriminação mesmo, de sentir, né, o que é a racialização, a discriminação, quando ela sai do Brasil, vai, por exemplo, para os Estados Unidos. E ali ele não é um branco, ele é um ticano, ele é um latino-americano discriminado. Para a Europa, muitas vezes, você é da onde? É do Brasil? Olha o que está acontecendo em Portugal.
Os brasileiros estão sendo escorraçados. Lá eles estão descobrindo que eles não são brancos. Eles têm privilégio aqui e lá, que foi o início da colonização. Eles estão sendo expulsos, discriminados. Está havendo, assim, uma onda, né, de perseguição aos brasileiros. Está havendo uma onda de discriminação terrível à população brasileira em território português e europeu. E é lá, meu amigo, que se vê o que se passa aqui. Se transpõe a realidade do que o negro, o racializado, o mestiço, passa aqui. Quando essa cultura toda que dá privilégios faz com que eles saiam do contexto de América Latina, acessando a Europa, os Estados Unidos, veja o que é realmente o racismo. O racismo perpassa muitas vezes só pela cor da pele, perpassa pela condição social, econômica, ou pela visão de coletivo de que uma raça seria superior à outra. Então, a gente tem várias contradições, e eu acho que no Brasil a questão para superar essas contradições é a questão do interesse, a questão de se encarar as desigualdades, não se vê a igualdade. Igualdade é um tópico, é uma meta a ser batida, mas o que nós vivemos é um sistema de desigualdades. E a gente tem que começar a encarar, entendeu, essa situação dessa forma. Olhar a educação como solução, sim, mas a educação também pode ser usada como uma faca de dois gumes. Nós temos uma lei 10.639 que ela não tem praticamente eficácia nenhuma. Por quê? Porque em alguns colégios, em alguns estados, eu não sei se em todos, existem diretores de escola que, por questão de ideologia religiosa, não aceitam a história da cultura afro-brasileira. Acha que falar do folclore, do Saci Pererê, falar da escravidão, falar da tradição religiosa que o povo negro trouxe, é estar demonizando, é estar atentando contra Deus e não permitem que, pedagogicamente, os professores introduzam de forma plena a história da cultura africana, o estudo da história da cultura africana no currículo pedagógico. Quantos diretores são fundamentalistas cristãos e combatem isso? Quantos professores estão tendo embates na rede pública e também privada por tentarem cumprir a lei e não conseguirem? Inclusive, são ameaçados até de serem tirados dessas escolas. Prefere se manter o diretor, que é o violador de direitos, do que a pessoa que está tentando cumprir a lei. Por quê? Questão de ideologia. Enquanto isso prevalecer na sociedade brasileira, não se tiver uma visão realmente mais séria, mais comprometida, de eliminação de desigualdade, de respeito à Constituição, à laicidade do Estado brasileiro, de respeito não só aos estatutos que surgiram depois, mas à lei em si, e à vontade. A vontade de fazer essa diferença não vai caminhar. Enquanto a maioria, a gente se subdividir, né, politicamente, bancada da bala, em bancada evangélica, em bancada da Bíblia, a gente vai ter, infelizmente, esses embates, porque quem está legislando por nós? Quem dá realmente eficácia, quem tem interesse em criar leis e fazer cumprir. Então, nós vivemos realmente numa sociedade politicamente, socialmente, economicamente, ainda extremamente subdividida. Então, existem muitas causas que merecem, né, serem combatidas no bojo para que os efeitos aqui sejam outros. Muita reflexão e muita caminhada. Mas existe também um rompimento com toda uma estrutura colonial, uma estrutura eurocêntrica que o Brasil impõe aqui para a dominação e estratificação de classes. Enquanto isso estiver servindo a interesses econômicos e políticos, vai ser difícil você ver realmente uma solução que não seja estar criando discriminações positivas para tentar diminuir desigualdade nesse país. Exemplo, discriminações positivas, cotas. São boas. A gente precisava, mas ainda não é a solução. Se fosse, nós não teríamos a minoria de negros nas universidades e também nos cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado. A gente não teria a maioria de negros ocupando só o ensino público, as escolas públicas. Então, até que ponto a gente vai ter que legislar para promover a equidade social através desses sistemas?
Doutora Patrícia, muito obrigado pelas palavras tão realistas a respeito do cenário brasileiro que vivemos hoje, né? E não só hoje, como bem lembrado pela senhora, vivemos desde a história da colonização das terras brasileiras, que encontraram os habitantes originários aqui, e que desde aquele tempo, os originários e alguns outros segmentos minoritários nunca tiveram, né? Ao contrário, tiveram levadas suas oportunidades de igualdade, de justiça, e faltou-lhes o respeito, né, ao direito já estabelecido, né, da residência. Nunca se observou nada do que é fundamental, né, do que é mínimo de respeito à dignidade do ser humano. Muito obrigado por essas palavras esclarecedoras deste cenário nacional, e aproveitando a sua internet, enquanto aí na região, né, não tem aquele apagãozinho, vamos aqui passar, então, ao terceiro tema, o tema nós vamos passar aqui ao tema da inclusão das pessoas de gênero, das pessoas transgênero, aliás. Doutora Patrícia, os desafios da inclusão de pessoas transgênero no Brasil são diversos. Envolvem questões sociais, educacionais também, como nos outros casos, profissionais, culturais e políticos. Por exemplo, apenas 10% da população transgênero, segundo alguns dados, possui empregos formais, enquanto os demais 90% se encontram, em grande parcela ainda, nas atividades, né, que são atribuídas costumeiramente a este segmento social, tendo entre elas, inclusive, aquela questão da prostituição, né, do trabalho vinculado ao sexo. Essa situação se deve ao preconceito, à evasão escolar involuntária daqueles que têm estas características e acabam, né, não por quererem, mas tendo que se ausentar dos bancos escolares, à falta de documentação, ao uso, até a questão de uso de banheiros, né, também é complicada, às vezes, para este segmento, o que causa também constrangimento. E a linguagem corporal, característica e verbal também, tem se mostrado também como elementos que dificultam a inserção e a permanência de integrantes deste segmento, principalmente aqueles mais vulneráveis, aqueles que não tiveram acesso normal à educação formal. Então, estes outros, eles têm essa dificuldade de permanência, ou mesmo até inserção, né, como dito, no mercado de trabalho. É uma situação assim, porque é uma situação muito interessante, porque existe um outro segmento ligado à questão de gênero, que se desponta, né, nacionalmente, internacionalmente, com exemplo de contribuição social enorme, de valorização das artes, da cultura, e com a demonstração do empreendedorismo, e no caso dos agentes públicos, demonstrando o sentido da responsabilidade social no exercício de suas funções. Mas este outro segmento, que não teve acesso à cultura, não teve acesso à educação, portanto, não teve a oportunidade de bons empregos, ele ainda precisa ter soluções para essas situações que descrevemos. Como, doutora Patrícia, a senhora acha que podemos, e mais que podemos, devemos lidar
com esta situação deste extrato social das pessoas transgênero no Brasil? Você fez uma série de ponderações aí importantíssimas. E você veja que você está trazendo um tema que ele não é tão divulgado, ainda é um tema que eu acho até um pouco invisibilizado, ainda que a gente trate da população LGBTQIAPN+. É um tema ainda muito melindroso, tanto que não há uma ampla discussão. Então, a gente sabe, né, que tudo que não é revelado ou desvelado é por algum motivo, porque se trata aquilo como uma ação secundária, como uma pauta secundária, que incomoda, mas existe uma camada da sociedade LGBTQIAPN+, como você falou, que está à margem da sociedade e à margem de direitos. E aí a gente foi obrigado a fazer um estudo sobre isso, a ler, buscar, foi uma matéria que me provocou. Porque até a gente, do ponto de vista, né, de atuação, né, social na área de segurança, a gente também não está tendo esse recorte para poder atentar para a existência dessa população e desses direitos que estão sendo violados. E aí a gente descobre que 2% da população brasileira é transgênero ou não binário. Estatisticamente foi provado que 2% da população. Isso implica em mais de 3 milhões de habitantes. 3 bilhões de pessoas são transgêneros ou não binários. E cadê as políticas públicas para essa população? Para que isso realmente, né? Para que essa população tenha acesso a direitos. Aí como é que a gente vê, como é que está sendo encarada essa situação? A gente vai aí para o IBGE e a gente descobre que só recentemente a questão de gênero, sexualidade e opção foi incluído no questionário, no levantamento estatístico. Então, as pessoas não poderiam nem se autodeclarar, porque lá não havia, dentro daquele questionário, daquele formulário, aquele quesito, onde ela poderia se declarar trans, gênero, cis ou não binário. Então, se elas não existiam estatisticamente, como se fazer política pública? Como se construir se você não tem levantamento, não tem dados quantitativos nem qualitativos para você estruturar toda uma política pública no Brasil voltado para essa população? Se só recentemente o próprio IBGE conseguiu colocar, né, essa aquisitação para que eles fossem contemplados, para que todos fossem contemplados e pudessem se autodeclarar. Então, a gente está falando aí que desse período para trás é um retrocesso. A invisibilidade, o apagamento, a não existência e a negação de direitos. Até no próprio fato de você não poder se autodeclarar, você já está sendo negado. A sua existência está sendo negada. E se você não existe, como é que você pode reivindicar qualquer coisa? Então, a gente está vendo também um caminho novo, e um caminho que tem que percorrer um caminho de reparação com essa população, que, em nome dessa invisibilidade, não teve direito a acesso à saúde de qualidade, ao SUS, à educação de qualidade, à questão social, amparo social, importante. Porque a gente está aí tratando de preconceito, e estatisticamente, também nessas pesquisas, o Brasil ocupou um espaço de destaque quando teve um recorte da discriminação da população LGBTQIAPN+. Foi reconhecido que a população que mais sofre preconceito, em segundo lugar, vieram as mulheres. Se mundialmente o Brasil foi colocado nessa posição, como essa política afirmativa é uma política que ainda não conseguiu ser construída de forma efetiva e de forma a alcançar e amparar os direitos civis, sociais e humanos dessa faixa da população? Como? E olhe que foram pesquisas que trataram da questão da discriminação. A incidência. Então, essa população foi vista como a que mais sofre. Aí você vai para os transgêneros, você vai ao próprio direito, à sua identidade social, o seu nome social na identidade, a ser reconhecido pelo seu nome social, que não é o advento de hoje, mas é uma luta, quando em determinado momento se teve que ir à justiça provocar o judiciário para se garantir o direito. Aí você vê essa população também que veio da marginalização, da discriminação da própria família. Por ser homossexual, a família desprezou, a família jogou nas ruas.
esse adolescente, esse menino que não tinha força de trabalho, não tinha ainda uma formação para a vida adulta e foi jogado nas ruas por ser homossexual. E a sociedade discrimina, a própria família discriminou e não amparou, a sociedade discrimina e há marginalização. Por falta de amparo, se jogou na prostituição como meio de sobreviver, de garantir uma alimentação. E nisso aí não conseguiu mais frequentar as escolas, foi se prostituindo dentro ou fora do Brasil como meio de subsistência, de sobrevivência. Foi adquirindo doenças sexualmente transmissíveis, não foi se moldando para ter um futuro melhor. Muitos aí continuam realmente se prostituindo ou jogados à margem da sociedade e não tem um amparo para essas doenças, são discriminados quando são atendidos por diversos órgãos públicos. Estão sofrendo, né, na carne, não só na alma, como no próprio corpo, as mazelas dessa discriminação. E cadê as casas de acolhimento? Cadê essa política pública para acolher e incluir essa população trans? Que essa faixa da população que, infelizmente, está inserida nesse contexto de uma discriminação que veio da família, que o jogou nas ruas, que impediu ele de continuar os estudos para superar isso, que o jogou na prostituição e que é uma série de violações e de negações de direitos. Que não tem acesso a uma aposentadoria, não tem como ser amparado de forma nenhuma, que está aí precisando, né, de tratamento médico, psicológico e médico, porque na vida que levam, adquirem doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. E cadê a política pública na saúde, na assistência social para essa população? Cadê os CRAs, né, os CREAs, para implementar e instrumentalizar essa política de assistência social para acolher melhor essa população? E uma política que não é só do SUS, é do SUAS também. E talvez seja até do SUSP, do próprio Sistema Único de Segurança Pública. Por que não? Quantos são violentados, quantos são agredidos, desrespeitados? Então, eu vejo tudo como ações transversais, são ações que são interligadas, devem ser interligadas entre os órgãos. Não se pode realizar um acolhimento, um enfrentamento a uma situação dessa de forma isolada, porque é um efeito dominó, entendeu? Uma estrutura depende da outra para que haja um acolhimento maior. E eu não vejo nenhuma dessas estruturas preparadas para isso. Porque é uma realidade que você trouxe aí, que não é do conhecimento de muita gente. E que merecia ser objeto de estudo e ser trazido à luz, para que a gente pudesse realmente, dentro dessa política de reparação, ou uma política também desenvolvida para a população LGBTQIA+, a gente poder contemplar essa faixa, né, que é vulnerabilizada ao extremo e que é invisibilizada, porque muitos não sabem nem dessa realidade. Então, eu acho que deveria ser objeto de estudo, deveria ser, inclusive, objeto de seminários, de discussões, para que se pudesse provocar, entendeu? Um acolhimento maior a essa situação. Uma visão mais ampla, se provocar na própria estrutura política, a estrutura social e também na própria estrutura do poder público. Mesmo que a gente tivesse que alterar esses princípios basilares do SUAS, do SUSP, entendeu? De uma forma mais ampla. E a gente poder incluir também essa população como sujeito de direitos. E instrumentalizar o Estado a poder amparar. Mas tudo depende de uma provocação. Até que ponto também a gente pode contar politicamente com o interesse dos legisladores, que não sejam interesses de apenas grupos privilegiados. Até que ponto a gente pode, né, trazer nessa provocação para que essa classe política reflita e também o poder público, que depende da política. Todos nós somos entes políticos. Tudo está interligado. Nós precisamos, sim, precisamos dessa reflexão. E precisamos também capacitar todos os profissionais de direito, da assistência social, da saúde, para acolher essa população transgênero não binária, que não está sendo contemplada ainda no Brasil por nenhuma política pública efetiva. Muito bem, doutora Patrícia.
Agradecemos muito esse posicionamento firme, que esperamos sempre dos representantes, né, dessa categoria que a senhora milita no funcionalismo público, que é a firmeza que se espera dos delegados, né, para que o norte das leis seja, assim, bem claro, e a sequência dos procedimentos, tanto administrativos quanto judiciários, eles sejam, assim, vamos dizer, suficientes para atender aquelas violações que foram cometidas, né, e corrigir as situações necessárias. Doutora Patrícia, nós queríamos, então, agradecer pelo seu tempo dedicado, pelo seu acolhimento generoso, pela sua amizade prestimosa, e gostaríamos de fazer um convite para que, nessa esteira do que a senhora disse, da necessidade de provocar, para que comecemos a provocar aí na sua região também, através de uma solicitação, de uma audiência pública para discutirmos. Gostaríamos de solicitar à senhora que providenciasse, se possível, que pudéssemos participar virtualmente, né, no dia, também para contribuirmos, tentarmos oferecer o nosso quinhãozinho de contribuição nessa questão. Vamos começar a provocar aí, a partir daí, Nazaré, né? Não, aqui, nós estamos aqui em Tuberá, que é um município do Baixo Sul da Bahia. É a região chamada Costa do Dendê, aqui na estrada que liga Camamu, Valença, Itacaré. Um ponto, acho que é muito conhecido nacionalmente, que está aqui nessa região, é Morro de São Paulo, Boipeba. É uma região belíssima, né? É uma região que vai até Itacaré, Ilhéus. É uma região muito bonita, muito próspera na Bahia, mas também de muitos contrastes, viu? Então, que lugar mais apropriado, então, para iniciar, né, uma bela provocação também, que visa atender esses contrastes, né, que ainda existem, visa diminuir os contrastes que ainda existem nesse cenário nacional com relação a esse segmento. Gostaria, então, tendo agradecido a sua participação, gostaria de pedir que a senhora fizesse, doutora Patrícia, as considerações, que você fizesse as considerações finais, de forma livre, mas lembrando, né, que todos estamos, assim, ansiosos por ouvir um pouco de palavras de esperança, né, esperança para que continuemos, né, neste esforço, tanto todos nós que passamos ou que, mesmo sem passar violações, nos importamos, né, através da empatia com os nossos irmãos em Deus, né, que estão aqui ao nosso redor no dia a dia da sociedade comum. Doutora Patrícia, com as palavras, as suas considerações finais, o nosso grande agradecimento para a senhora por tudo que fez e, além da entrevista, né, pelo acolhimento receptivo às proposituras. Doutora Patrícia, com a senhora. Olha, eu quero, mais uma vez, agradecer a vocês aí, o Droma Romani, pelo convite. Agradecer por trazerem essas pautas também. As perguntas foram muito importantes. A formulação, né, desse diálogo aí foi de extrema importância para que a gente pudesse tocar, eu acho que em assuntos que são assim profundos. E toda vez que a gente entra, né, numa discussão desse nível, a gente lança luzes sobre tudo isso. Porque reflexão é trazer luz, é trazer não só esperança, mas trazer também uma forma da gente dialogar e de a gente abrir caminhos para que isso chegue a outras pessoas em outras instâncias e que a gente possa efetivamente fazer esse eixo, né, da vida social, ele se movimentar no sentido de atingir as pessoas que mais precisam. Então, eu só posso agradecer. E eu tenho realmente fé, eu sou uma mulher, né, que dentro da minha formação humana, religiosa, eu sou uma mulher de matriz africana, sou uma mulher iniciada na religião do candomblé, tenho um cargo de EQED, e dentro da própria estrutura religiosa que eu tenho, a gente também tem essas reflexões, tem esses desafios.
Mas a gente acredita, né, que a gente que é chamado por uma missão espiritual também, a gente não ocupa nenhuma posição à toa. Agora, a gente precisa ter consciência de que aquilo é importante para a gente, mas é importante para toda uma coletividade. A gente tem que ter noção da missão que a gente traz para esse mundo e de que diferença a gente pode provocar. A gente está aqui numa passagem, que é uma passagem breve, mas que seja uma passagem importante, proativa, que a gente seja um tijolinho na edificação de um muro e de uma obra maior. Então, a minha mensagem é nesse sentido, que a gente desperte para essa consciência de que ninguém é grande perante o Criador. Nós somos pequenos, estamos aqui a serviço de um mundo melhor. E que todos nós somos necessários em qualquer posição. Nós somos parte dessa engrenagem. Se a gente realmente quer fazer um mundo melhor para o futuro, a gente tem que fazer parte da consciência, do despertar. E esse despertar é importante para todos nós. Esse trabalho que vocês fazem é um trabalho de despertar. É um trabalho de conscientização, é um trabalho de iluminação. É de saber iluminar e ter consciência de que nosso trabalho não pode ser realizado só individualmente. E a gente também tem que fazer uma corrente, né, dar as mãos e fazer uma corrente para que a gente consiga obter maiores resultados num mundo tão globalizado, num mundo dividido ainda, como eu falei, por questões sociais, políticas, econômicas e hoje por guerras. Guerras onde as pessoas desencarnam, né, de uma forma muito rápida, onde há toda uma movimentação na estrutura física do mundo e espiritual também. Então, da nossa intervenção nesse mundo depende também muito, eu acho que o nível que a gente lida com a nossa espiritualidade. O nível de evolução que a gente quer para a gente e para o mundo que a gente faz parte. Então, essa conscientização também vem desses debates, da abertura da consciência humana para que a gente possa alcançar outros níveis de existência. E alcançar outros níveis de existência é tornar a nossa existência nesse mundo e a de outras pessoas uma existência melhor. Então, fica aqui a minha mensagem, eu me coloco à disposição de vocês, eu quero agradecer o convite e eu quero desejar que a gente tenha, né, no final de 2023, no início de 2024, com muita paz, prosperidade, e que a gente lute e alcance, né, o objetivo de ter um mundo melhor em território de paz. Viu? Oloruma do pé axé, na minha tradição Urubá. Obrigada e Deus abençoe a todos. Olha, agradecemos a sua luminosa, como sempre, intervenção, e dizemos o seguinte: estaremos aguardando os andamentos com relação à audiência pública, e também, doutora Patrícia, gostaríamos de convidá-la, em breve estaremos convidando para participar de algumas videoconferências com o pessoal lá de Moçambique, onde as situações, assim, vividas, né, no dia a dia, estão, assim, nós vemos a limitação dos direitos mais básicos, né, mais fundamentais, em alguns pontos altamente violados, né, assim, não efetivados, e um povo tão bom, né, um povo que construiu, muitos deles, né, construíram a nossa sociedade atual aqui, seus descendentes, né, estão aqui construindo esse Brasil até hoje. Está convidada, viu? E eu vou passar a dar as datas e vai ser muito interessante a sua participação com as autoridades locais de lá. Olha, então, muito obrigado. O programa de entrevistas Café com Prosa teve a honra de receber aqui a doutora Patrícia Pinheiro Crisóstomo, falando sobre 3 temas importantíssimos na atualidade, mas principalmente, além de teorizar os temas, ela falou da realidade vivida por nós brasileiros com relação aos 3 temas, o que é mais importante ainda. E apontou caminhos e seguiremos junto com ela, tentando trilhar esses caminhos de construção do bem comum. Doutora Patrícia, fique com Deus, minha querida. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada.